Agora que você já sabe algumas perguntas por competência e também já tem competência para desenvolver novas perguntas em cima do que você realmente está buscando de competência no seu novo colaborador, eu vou te mostrar uma ferramenta que ela, principalmente no início, ela pode te auxiliar bastante. Por quê? Porque você no início você vai ter mais dúvidas. À medida que você for trabalhando, as dúvidas vão diminuindo. Mas quando se trata de pessoas, a gente sempre tem dúvida. E eu sempre digo que é importante que a gente transforme o processo de seleção o mais objetivo possível. Já comentei com vocês que eu saio da subjetividade, né? Por mais que eu seja psicóloga e que alguns psicólogos ficam mais na subjetividade, quando se trata de processo seletivo, a gente precisa trabalhar com a objetividade e não com a subjetividade. Então, como que eu faço para construir com que esse processo de competência ele seja o mais objetivo possível? Vocês vão usar essa ferramenta que eu vou entregar para vocês. Como funciona essa ferramenta? Chama-se avaliação de competência do candidato. O que você vai fazer nessa ferramenta? Então, vocês vão me acompanhar. Vocês vão descrever as competências que vocês desejam para a vaga da empresa. Lembre-se que antes de desenvolver um processo seletivo, a gente precisa se preparar, né? Preparar nosso local, preparar as ferramentas, né? Precisamos nos anteceder e com preparação para esse momento. Depois, o que vocês vão fazer? Se vocês observarem, eu coloquei um exemplo aqui de 3 competências. Quais são elas? Eu coloquei a competência foco no cliente, eu coloquei a competência flexibilidade, eu coloquei a competência comunicação interpessoal. Então, eu coloco o nome da competência em cima e do lado eu quero a evidência dessa competência. Então, eu vou fazer aquela pergunta por competência baseada no foco do cliente. E aí, qual que é a evidência que eu quero? Acompanhe aqui comigo. Coletam ativamente informações sobre o negócio dos clientes e esforçam-se para entender as expectativas dele em relação aos negócios. A outra evidência: ouvem e avaliam as necessidades e sugestões e feedbacks por parte dos clientes. Então, eu vou fazer a pergunta por competência e eu quero entender essa evidência na história que ele me trouxe. Lembra que aquela história que o candidato nos traz é baseado na técnica STAR. Situação, tarefa, ação e resultado. Técnica STAR. Não esqueçam daquela técnica STAR em que eles precisam ser específicos para que eu consiga observar a evidência daquela competência. Então, eu quero entender, ouvem e avaliam as necessidades, sugestões, feedbacks por parte do cliente. Eu vou colocar aqui o exemplo que o candidato me deu. Então, o candidato vai vir aqui e eu vou colocar parte da história que ele me trouxe. E do lado, eu vou colocar uma nota, né? Essa nota, ela vai variar de 1 a 5, sendo 1, o comportamento é o oposto do esperado. 2, o comportamento se manifesta, mas não é consistente. Então, ele realmente não apresentou ali aquele comportamento. 3, manifesta o comportamento em contextos relevantes. 4, comportamento aparece de forma madura e apropriada. 5, manifestação do comportamento é modelo para outras pessoas. Então, o grau 5 é o maior grau aqui, ou seja, ele me trouxe uma competência, ele me trouxe uma história onde evidencia essa competência no grau máximo que a gente está buscando. Então, fica mais fácil. Você vai entrevistar várias pessoas e aí você vai colocar o exemplo que cada pessoa deu e anota já imediatamente, porque depois você consegue avaliar os seus candidatos. Para entender quais deles têm a competência mais aderente ao que você está buscando. Então, olha esse segundo exemplo, flexibilidade. A evidência. Enxerga os problemas por diversas perspectivas. Busca formas inovadoras para resolver problemas. Flexibilidade é bem interessante. Eu faço diversas vezes perguntas por competência sobre flexibilidade e em alguns momentos o candidato ele me dá o comportamento exatamente o exposto do que eu espero. Eu espero que ele às vezes mude de comportamento,
né, mude de pensamento para colocar um novo pensamento, e ele quer me colocar ali que o que ele faz é exatamente o que está na mente dele, que a mente dele é o que está correto. Então, aqui na evidência, aqui na nossa nota com relação à evidência, eu sempre coloco 1. Foi exatamente o oposto, ou seja, dele não ter, ele me apresentou um comportamento oposto ao que eu estou esperando, né? A evidência que eu estou esperando. Por fim, o último exemplo que eu trouxe aqui para vocês é sobre comunicação interpessoal. Comunicação é um grande gap aí nas nossas empresas, então é interessante que a gente trabalhe bastante a comunicação. E aí eu trouxe as evidências. Desenvolvem uma boa comunicação por empatia com outras pessoas e escutam os outros. Ou compartilham prontamente informações e conhecimentos úteis, articulando suas ideias de forma clara. Aqui na nossa empresa, nós temos como um dos valores a união e a colaboração. Então, isso é importante, essa competência é importante. Lembra quando nós montamos o organograma e a gente colocou as competências de nível operacional e eu coloquei a questão da comunicação como uma competência? Se eu coloquei isso, eu preciso desenvolver as perguntas aqui por competência com relação à comunicação, para entender se essa pessoa já tem para entrar no meu negócio. Para mim é um valor, isso é fundamental, além de ser valor, é uma competência que a gente exige ali na nossa base. Então eu sempre vou fazer perguntas para entender se eles conseguem compartilhar prontamente informações e conhecimentos úteis, articulando suas ideias de forma clara. Ou se é aquele tipo de pessoa que guarda aquela informação para si, ou ele coopera com os outros. Aqui nós queremos pessoas que cooperam com os outros, né? Que realmente ficam felizes com o crescimento do outro. E aí a gente vem, coloca o exemplo, como eu já expliquei para vocês, anota. Depois vocês vão colocando aqui o total de cada competência. E aí vocês somam o total geral, tá? Isso aqui ajuda muito, principalmente no início. Você vai ter que ter ali, ó, a pergunta escrita, você vai levar a pergunta escrita de competência comportamental, você vai levar o seu roteirinho de entrevista. Então, no começo, a gente tem que se preparar muito. Depois, as coisas vão seguindo um fluxo que a gente começa a entender melhor sobre tudo. Mas isso daqui é muito interessante, é muito importante para você instruir processos dentro do seu negócio, para você desenvolver ali o RH, desenvolver alguém que te ajude também nesse processo seletivo e que entenda sobre a importância de competências. Então, utilize essa ferramenta com sabedoria. Acredito que essa ferramenta vai fazer toda a diferença no seu negócio.